Então, olha só, aqui eu tenho o meu PV, né, dá para ver a estrutura do PV, e eu tenho o escoamento acontecendo dentro do PV. Ó. Se eu voltar desde o começo e dar um play, eu consigo ver isso aqui em tempo real. Vamos lá. Olha só. A entrada de água na tubulação, descendo pelo PV. O que acontece? Tá? Essa caixa de água aqui, a gente colocou como um elemento tranquilizador, né? Porque você viu que dá uma tromba d'água no começo, né? Vem uma onda, ó, bate, desce um pouquinho de água, aí ela volta e bate aqui de novo. Né? Então, é um tranquilizador só para a gente ter aqui um impacto menor. Se eu colocasse direto na tubulação, ia ser uma onda, que até estabilizar o modelo ia demorar mais. Então, é um tranquilizador. Então, a gente consegue ver essa passagem de água pela tubulação, pelo PV, que até aqui pode ser tudo descartado, tá, pessoal? Esse embate aí de água e de onda, pode ser tudo descartado. Quando começa a entrar em equilíbrio, ó, perceba que a caixa lá de montante ela começa a ficar equilibrada, aí sim eu começo a avaliar, então, os resultados desse modelo. Tá? Então, perceba que nesse primeiro PV, eu tenho ali um escoamento com um fluido elevado ali na passagem do PV, né? Tem um certo ressalto formado pelas paredes ali do PV, né? Mas não tenho uma ascensão desse nível d'água na torre do PV. Tá? Não tenho risco, né, de ter lá água minando pela tampa, né, extravasando pela tampa, ok? Agora, se eu for olhar aqui o meu outro PV, vou tirar um pouco o zoom, vou olhar aqui o meu outro PV, olha só, esse PV já é mais baixo, né? Ele tem aqui também uma inclinação de base mais forte, né? Perceba que ele é mais inclinado na base, e ele já tem um risco maior, ó, de ter essa ascensão de água e essa extravasão aqui na tampa. A gente consegue até calcular, extrair qual foi o volume de água que saiu pela tampa, tá? Porque o software calcula isso aqui como uma saída também, né? Então, a gente consegue calcular qual que é o volume de água. Enquanto no terceiro PV, ele chega a subir pouco, né? Então, um risco baixo aqui também, da gente ter uma ascensão, né, que gera um extravasamento aqui nesse PV. Lembra que no swing, ele também calculava lá, de uma certa forma, a extravasão no PV. A gente não calculou no minicurso, tá? E aqui a gente consegue calcular de uma forma bem mais completa, né, e avaliar essa ascensão do nível d'água. Tá? Isso daqui, pessoal, a gente está vendo o nível d'água em si. Essa visualização eu posso mudar para velocidade, por exemplo, tá? Então, tem aqui velocidades, ó, perceba que dentro da minha seção eu tenho umas velocidades um pouquinho mais alaranjado, mais avermelhado, né? São velocidades altas aqui, ó, de 9, não chega a ser 9, né? Mas 6 metros por segundo, pelo menos, tem aqui nessa seção, tá? Então, eu consigo visualizar isso daqui. Na saída também da tubulação, olha só, já tem uma coloração um pouco mais alaranjada, né? Que vai ficar em torno aqui também de 6 metros por segundo, tá? A gente consegue visualizar também por gráficos, tanto a velocidade como também a pressão, né? Então, tem aqui também o gráfico de pressão. Perceba que aqui nós temos essa paleta de cores aqui de pressão, né? Em Pascal, e aí nós temos aqui algumas manchas, olha só. Nesse PV menor, gera uma mancha que o impacto de água maior, então gera uma pressão aqui maior também, ó. Tá vendo? Quando na tubulação a pressão é menor, aqui nessas faces de jusante aqui dos PVs, ó, gera como se fosse um embate direto aqui de pressão, tá? Vamos pegar aqui em cima também, ó. Esse daqui também gera um pouco mais de pressão nessa base, né? Então a gente consegue ver por essas colorações aqui de pressão também, tá? Isso daqui, pessoal, a gente consegue ver em velocidade, consegue ver em pressão, a gente consegue extrair também os dados em gráfico, né? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui em nível d'água mesmo e vou colocar aqui um corte que chama plot overline, né? E vou colocar ele aqui localizado. Deixa eu só mudar a cor de fundo, só para eu conseguir ver a linhazinha ali do plot overline. Vou colocar um cinza aqui, um clarinho. Beleza, estou vendo a linha aqui agora, né? Então, eu vou colocar esse corte mais para o final aqui, para eu saber os níveis de velocidade aqui no final, por exemplo. Então, eu vou vir aqui no plot overline, em X vou colocar lá em 57, 57, em Y, vamos dar uma olhada nessa vista aqui, onde está o Y.
Aqui eu estou olhando de cima o modelo, tá? Vou deixar uma vista 2D. Ó, o Y3 aqui, ó. Vou colocar o Y3 para ficar bem centralizado. Agora eu vou pegar a altura dele, ó. Opa. Pegar a altura dele aqui. Então vamos lá, de colocar de 0, onde está já tá bom, né? Tá pegando toda a lâmina d'água. Até 1 aqui, ó. Tá? Então onde está, vou colocar até 1 e vou aplicar. Então, pessoal, olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou tirar esse monte de informação aqui, vou deixar só nível d'água e velocidade. Olha esse gráfico aqui da direita, tá? Esse gráfico aqui da direita é justamente esse cortezinho que eu fiz aqui na seção, tá? Justamente esse cortezinho. E eu tenho aqui a velocidade, a faixa de velocidade, ó, tá? Que eu tenho nessa saída da tubulação, ok? E se eu voltar ao modelo aqui, e rodar ele de novo, ó, deixa eu voltar algumas etapas aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na etapa 30, por exemplo. Etapa 50. Aqui já tem água. Então, olha só, a velocidade que chega nele é de 12 metros por segundo, ó, muito alta a velocidade, tá vendo? Que passa aqui nesse trecho da tubulação. Se eu der um play, ó, eu acompanho a mudança da velocidade com a animação, com o escoamento acontecendo aqui na esquerda. Tá? Então, a gente consegue ver tanto o gráfico como a animação ao mesmo tempo, né? A gente consegue visualizar esses resultados, tá? Esse perfil aqui de velocidade é justamente a altura que eu tenho desse corte, tá? Então, a distância em X aqui, né, é a altura que eu tenho desse corte, e aqui eu tenho os perfis de velocidade. Você sabe que numa seção, né, nós temos velocidades distintas, né? A velocidade mais centralizada é maior, mais próxima da superfície e tal. Então, aqui nós temos esse gráfico que está mostrando justamente isso, ó, tá? Essas velocidades aqui variando em função do passo de cálculo aqui que a gente está desenvolvendo, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem um poder muito grande, tá? Tanto de modelagem, como de visualização, como de apresentação, como de citação de resultados, tá? Dentro desse modelo, tá? Esse modelo a gente consegue fazer em 3D, então calcular em 3D, visualizar os resultados em 3D, extrair gráfico, tabela, informação, visualizar por gráfico de velocidade, por gráfico de pressão e tudo mais, tá? Então, é uma ferramenta aí muito, muito, muito poderosa, tá? Que a gente consegue trabalhar hoje aí no mercado com ela também.